meus queridos, tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês, então, como a gente tinha combinado, sexta-feira, hoje eu vou gravar para vocês a aula de medidas de dispersão, que é a nossa primeira aula do segundo bimestre. Vocês foram muito bem no primeiro bimestre, a prof ficou muito feliz, então partiu começar o segundo bimestre e eu espero que logo a gente esteja presencialmente, né? Então, o que são as medidas de dispersão? Até agora a gente tinha visto medidas de posição, que é a mediana e a moda, e medida de síntese, que é a média. E agora a gente vai ver a medida de dispersão. A medida de dispersão é para ver o quão longe, ou seja, disperso, estão um conjunto de dados. Então, quanto mais dispersos, mais longe eles estão um do outro. Quanto menos dispersos, mais próximos eles estão um do outro, né? Então, as principais variáveis que a gente usa para verificar isso são a variância e o desvio padrão. Tem uma outra que a gente usa também, que é a correlação, e que a gente vai ver na próxima aula. Falando nisso, em dispersão, lembram que a gente viu na aula 5 do primeiro bimestre os gráficos? E dentro desses gráficos tinha o gráfico de dispersão. Aqui eu tenho um modelo para vocês verem. No eixo X eu tenho os dias de atraso de entrega de um produto e no eixo Y eu tenho o grau de satisfação. Então, quanto maior os dias de atraso, menor o índice de satisfação do cliente, certo? Então, a gente pode ver que eles estão próximos e alinhados. Então, a gente pode dizer que existe uma correlação entre esses dados. Quanto mais atrasado, menor a satisfação. Quanto menos atrasado, maior a satisfação. Próxima aula a gente vai estudar isso, ver como calcula, ver como analisa esses dados, tá bom? Mas só para vocês lembrarem que tá tudo relacionado e, como diz aqui o enunciado, relembrar é viver. Então, as medidas de dispersão, como eu tinha dito antes, são a variância e o desvio padrão. A gente vai estudar elas separadamente e depois a gente vai juntar tudo, porque vocês vão ver que não dá para calcular o desvio padrão sem a variância e não dá para calcular a variância sem a média. Então, a gente vai juntar tudo que a gente já viu até agora, certo? Então, vamos lá. Quando a gente tem um conjunto de dados, um conjunto de valores, lembrando, esses cálculos são para variáveis quantitativas, ou seja, variáveis numéricas. Então, a gente usa a variância como uma medida de dispersão, de ver quão longe esses dados estão da média, certo? Quanto menor é a variância, mais próximos os valores estão da média, então os valores variam um pouco em relação à média, e quanto maior a variância, mais os dados variam em relação à média, mais distantes eles estão, tá? Como que é a fórmula da variância? Não vamos nos assustar, já aviso. São todas contas que a gente sabe fazer. Então, o símbolo para variância é S ao quadrado. Então, a variância vai ser igual a somatória, é isso que significa esse Ezinho bonito, de cada número menos a média ao quadrado. Então, eu vou fazer cada número menos a média ao quadrado, depois eu somo tudo e divido pela quantidade de dados que eu tenho, certo? Parece difícil? Parece, mas não é. Então, vamos fazer um exemplo para a gente não surtar, para a gente ver como isso é simples, como são contas simples. Só dá um pouquinho mais de trabalho. Então, de acordo com os valores no intervalo a seguir, determine qual a média e a variância. Então, eu tenho um conjunto de valores que eu chamei de A e que tem os números 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8 e 9, certo? São 12 números e são esses os números. Então, o que eu tenho que calcular primeiro? A média. Então, primeira coisa que a gente faz, calcular a média. Como é que eu calculo a média mesmo? Vocês estão lembrados? A média nada mais é que a soma dos meus dados dividido pela quantidade de dados que eu tenho. Então, eu vou somar cada um dos números que eu tenho no meu conjunto A e dividir por 12, que é a quantidade de números que eu tenho, certo? Qual é o símbolo para média?
desculpa, gente, é o x com um tracinho em cima, certo? Então, somei tudo, deu 65 e dividi por 12. Vocês sabem que eu tô enrolando aqui pra vocês poderem fazer a conta na calculadora, né? Então, 65 dividido por 12 costuma dar aproximadamente 5,42, tá bom? Agora eu já tenho a média, que é a informação importante que eu preciso. Outra informação importante que eu preciso é do conjunto de valores, então copiem esses números. Copiaram? Então tá bom. Então, para continuar, eu tô com a fórmula aqui de cola. Eu vou fazer uma tabela. Adoro tabelas, vocês sabem disso. Na primeira coluna, eu coloco todos os valores do conjunto A. 1, 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 7, 8 e 9, certo? Vou fazer cada número menos quem? A média. Então, na segunda coluna, eu tenho a média, 5,42. Olha, não apareceu o meu tracinho em cima. Olha, me boicotaram. Então, 5,42. Então, o que eu tenho que fazer? Como que tá aqui... Olha que lindo que a prof fez para vocês. Como tá aqui na fórmula, né? Cada número menos a média. Então, 1 menos 4,42, menos 5,42, sorry, vai dar menos 4,42. 2 menos 5,42, menos 3,42. Prof, tá ficando negativo. Como assim? Sem problemas, amores. O que a gente vai fazer logo em seguida? A gente vai elevar ao quadrado. Então, quando a gente leva ao quadrado, a gente vai fazer menos vezes menos. Menos com menos costuma dar mais. Então, por isso que não tem problema, tá certo? Quando a gente leva ao quadrado, esse negativo se anula. Então, fiz 1 menos a média, cada número menos a média para todos eles. Registrei aqui na terceira coluna. Agora, eu vou fazer cada um desses resultados ao quadrado. Vai ser a minha quarta coluna. Olha que lindo, a professora fez até colorido para vocês. Isso que é amor. Então, menos 4,42 ao quadrado, 19,54. Então, fui fazendo isso para cada um dos números. E no final, eu somei, que é o que diz a fórmula. Somei toda essa coluna que está em amarelo e a soma me deu 64,92, certo? Então, primeiro passo, registrar os números do meu conjunto de dados, primeira coluna. Segundo passo, registrar a média, segunda coluna. Terceiro passo, cada número menos a média, terceira coluna. Quarto passo, fazer o resultado ao quadrado. Então, quarta coluna, os números da terceira coluna ao quadrado. Quinto passo, somo tudo. 64,92, certo? Agora, eu vou substituir na fórmula. Eu sei que a parte de cima, então, deu 64,92 e vou dividir por N. O que é N? A quantidade de dados que eu tenho. Tenho 12 números, né? Então, 64,92 dividido por 12 costuma dar 5,41. Então, a minha variância é de 5,41. Então, os dados estão 5,41 pontos para mais ou para menos longe da média, certo? Calculamos a variância. Agora falta o desvio padrão. Então, mas o que é o desvio padrão mesmo? Não disse? Vamos dizer agora. Então, o desvio padrão ele é uma medida para identificar um pouco de erro, ou seja, para ver o quão longe, o quão confiável esses dados são da média. Então, ele vai me dizer o seguinte, desculpa, a média aritmética mais ou menos o desvio padrão, ou seja, quantos desvios cada valor está da média mais ou menos, quanto que o conjunto de dados se desvia da média. Então, vamos lá. Qual é a fórmula do desvio padrão? Opa, mais uma sopa de letrinhas, né? Mas não é nada difícil, pessoal. Qual é o símbolo do desvio padrão? É o S. Qual é o símbolo da variância? É o S quadrado. O que
que aconteceu então? Entre a variância e o desvio padrão, o quadrado que estava na variância tombou e virou uma raiz quadrada. Olha que lindo! Ou seja, é a mesma fórmula da variância aqui dentro, só que eu vou tirar a raiz. Então, o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância. Olha que lindo! Vamos calcular? Então, vamos usar aquele mesmo exemplo que a gente usou, porque a gente já calculou para lá a média e a variância. Agora, a gente vai calcular o desvio padrão. Então, sabendo que a variância para aqueles dados foi de 5,41, o cálculo do desvio padrão será a raiz quadrada de 5,41. Então, S, que é o desvio padrão, vai ser igual a raiz quadrada de 5,41. Então, o desvio padrão, mais conhecido como S, é igual a 2,33. Então, a gente pode dizer que a média dos dados é 5,42 mais ou menos 2,33 desvios padrão, certo? Então, se eu substituir algum número pela média, eu tenho que levar em conta que eu tenho que adicionar 2,33 ou tirar 2,33, certo? Vamos praticar? Vamos pegar a lista de exercício lá e praticar. E na sexta-feira a gente resolve juntos a lista de exercício e eu vou levar mais exercícios também, tá bom? Então, um beijo, levem as dúvidas. Sexta-feira, então, a gente conversa. Tô morrendo de saudade. Espero que a gente possa se ver já na próxima semana, né? Beijão. Tchau, tchau.